Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, obrigado, minha irmã, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Esse texto tem uma curiosidade que me pega. Me pega muito essa curiosidade. A gente sabe que a Bíblia foi inspirada e foi direcionada pelo Espírito Santo. Mas vocês já prestaram atenção? Olha, quando Jesus olha para cima e vê Zaqueu, diz assim, ó: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desce depressa, corre para casa e o recebe com júbilo. Aí vem esse texto: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lê o texto pulando esse versículo, que é o 7, ó. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. O 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Não é verdade que não faz sentido esse texto? Não faz sentido ele estar aqui, mas é importante ele estar aqui. É muito importante. É muito importante. E é isso que me pega. É uma curiosidade nesse texto que me pega. E vendo todos isso, murmuravam. Que povo murmurador, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Esse texto é interessante, né? A gente sabe que Jesus, por onde ele ia, por onde ele estava, tinha sempre uma grande multidão. Tinha sempre muita gente andando com Jesus, procurando ver quem era Jesus, tocando em Jesus, clamando pela misericórdia de Jesus, buscando mesmo Jesus, buscando mesmo a presença de Jesus, buscando mesmo ver, sentir Jesus. E Zaqueu não, Zaqueu era interessante, ele era só curioso. Ele queria ver quem era Jesus, ele queria tá vendo, não precisava tocar, não precisava pedir nada, ele queria ver quem era Jesus. Agora, um homem rico, no meio de uma multidão, fica meio desconcertado, não fica? Multidão geralmente é muita gente pobre, muita gente necessitada, principalmente do lado de Jesus. Muita gente simples, porque ele diz que foi revelado aos pobres o que ele veio fazer na terra. E o Zaqueu era um rico e queria ver e queria sentir quem era Jesus, poder ver a glória de Jesus. E ele corre na frente, sobe na árvore e fica de olho, porque Jesus havia de passar ali. E passou. Ele havia de passar e passou. É interessante, né? É muito interessante. Era rico, era chefe dos publicanos, era baixinho, mas não mediu esforços para ver Jesus passar. Não mediu esforços. Ele foi e fez o que era possível para poder ver quem era Jesus. Como fez a mulher do fluxo de sangue. Venceu a multidão para tocar em Jesus.
como fez o cego que estava no caminho antes de Jesus entrar em Jericó. Clamou em alta voz e o povo cala a boca, fica quieto, e ele gritando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como leproso na descida do monte, Jesus, depois de fazer a pregação, o sermão do monte, desce do monte e tem lá um leproso. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele só diz: eu quero, seja curado. É muito interessante essa caminhada de Jesus. Essa busca do povo por Jesus, por tocar em Jesus, por ver Jesus, por sentir a presença de Jesus. A gente um dia também teve essa curiosidade, ou essa vontade, ou esse desejo de tocar em Jesus, ou de simplesmente conhecer, ver, sentir a presença dele, não é mesmo? A gente foi convertido assim, eu acredito. Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma curiosidade, sempre tem alguma necessidade, sempre tem algo que nos atrai para Jesus. Sempre tem algo. E aí a gente vai para o primeiro ponto dessa mensagem. Atraídos pela curiosidade. O Zaqueu ficou curioso, simplesmente curioso. E ele corre, sobe na figueira e fica ali observando a multidão até que chega Jesus. Até que Jesus aparece. O Zaqueu só queria ver Jesus, nada mais. Conhecê-lo, olhar para ele, só isso que ele queria. Ele não tinha intenção nada. Diferente de muitas pessoas que se aproximam por Jesus, ou quase todas, por causa da necessidade, por causa de uma enfermidade, por causa de uma angústia, por causa de uma tristeza, por causa de um filho enfermo, né? O Zaqueu não. O Zaqueu só foi curioso. O Zaqueu só quis ver. Ele não queria fazer um pedido. Ele não estava necessitado de nada. Ele não precisava de nada. Ele era rico, tinha uma boa casa, tinha muita grana, era chefe no trabalho. Ele não estava precisando. Mas muitos, ou a grande maioria de que buscou Jesus, era por necessidade. O Jairo, a filha morrendo. O centurião, o empregado morrendo. A Marta e a Maria, o Lázaro morrendo. Uma necessidade terrível, né? Uma necessidade grande. Tem alguém enfermo e está morrendo. Está prestes a morrer. Desses três que eu citei, ele não precisou nem ir. Porque a fé do centurião era tão grande que diz: se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Porque o senhor tem a mesma autoridade que eu tenho. O senhor fala, as coisas acontecem. Eu mando um soldado ir, ele vai. Eu mando outro voltar, ele volta. Mas se o senhor disser uma palavra, se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E a resposta de Jesus é sempre uma resposta como ele deu para muitos: a tua fé salvou. Foi assim que a mulher de sangue, do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Foi assim que o centurião, a tua fé te salvou. É interessante, né, a forma de Jesus. Quantos de nós não clamamos um dia pedindo um socorro de Jesus? E a gente sem vê-lo, mas sabendo que Ele vive, entendendo que Ele está presente junto de nós, a gente clama, a gente pede, a gente não ouve Ele dizer: a tua fé te salvou, mas a gente tem a certeza
a gente tem a convicção de que a nossa fé exerce isso. Mesmo sem ver, a gente crê que Ele faz, como Ele fez. Várias vezes, na minha casa, na sua casa, no meu trabalho, no seu trabalho, no meu dia a dia, no seu dia a dia, não é mesmo? A gente sabe que clamando Ele, Ele faz. Aí tem, mas Jorge, algumas vezes Ele não faz. Ele não faz porque não é a hora. E você sabe disso. Mas eu clamei e não aconteceu. Ele sabe, mas não é a hora. Mas vai fazer. Vai acontecer. A gente tem provas aqui nessa igreja de coisas que Ele falou e demorou um tempo e aconteceu. Tem uma que me marca muito, que é muito curioso. As irmãzinhas que não podiam ter filho, aí um dia a Vanessa chama para aqui, a pastora Vanessa, vamos orar. Dali a pouco apareceu umas 3, 4 grávidas aí, né? Não é mesmo? A gente sabe que muitas vezes não é no tempo da gente, não é na hora da gente, não é no querer da gente, mas Ele faz. Ele faz. Era o tempo do Zaqueu. Era a hora do Zaqueu. E o próprio Espírito Santo aguçou o desejo de Zaqueu de vê-lo. Eu acredito que Jesus já tinha passado outras vezes por ali. Jesus andou muito naquela região. Como Ele anda aqui hoje. Como Ele está no nosso meio hoje. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é todos os dias. E para confirmar, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, falando de mim, me buscando, clamando por mim, ali eu estarei. Então, meu irmão, aproveita. Você está curioso? Você quer saber quem é Jesus? Aproveita. Ele está aqui. Ele vai te ouvir. Ele vai falar com você. Como Ele falou com Zaqueu. Desce. Desce rápido. Rapidinho, desce. Vocês entenderam o desce, né? Era só o Zaqueu que era para descer da árvore. Desce. Desce depressa. Que eu estou aqui para ouvir você. Que eu estou aqui para atender você. Que eu estou aqui para socorrer você, seja qual for a necessidade. É impossível para mim e para você muitas coisas. Muitas coisas são impossíveis, muitas no nosso dia a dia. Mas Ele é especialista em coisas impossíveis. Ele é. Você quer uma prova? Simples. Abrir o Mar Vermelho. É impossível para mim e para você. Para Ele é possível. Uma mulher virgem dá luz. Para mim e para você é impossível. Um morto há 4 dias. Para mim e para você, impossível. Para Ele é só, Lázaro sai para fora. Talita cumi. Menina levanta. Simples. Jairo, tenha fé. Crê somente. Crê somente. Qual é a tua dúvida? Qual é o teu problema? Qual a tua necessidade? Qual a tua curiosidade? Crê somente. Crê somente. Crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia. E a gente sabe
que agora a gente vai para o ponto 2, depois de atraídos, vem o arrependimento. Sempre vem o arrependimento. Sempre vem. O Lázaro, e apressando-o, desceu e o recebeu com júbilo. E o 8, e levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o arrependimento de Lázaro, de Zaqueu. Ele sabia que ele tinha defraudado. Ele sabia, era de costume dos publicanos cobrarem um imposto além do devido. Mas o arrependimento chegou. Né? O arrependimento chegou. E o Zaqueu se prostra diante de Cristo e fala assim, eu vou devolver. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei, além do devido. Eu vou devolver. Não é meu. Não precisava disso. Mas fiz. Pequei. É o caso do menino lá que pegou metade da fazenda do pai e gastou com as prostitutas. Pequei contra o céu, pequei contra meu pai. Pequei. Esse é arrependimento. Pequei. A mulher do fluxo de sangue. Não diz que ela pecou, mas quando Jesus fala, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Qual é a posição dela? Qual é a atitude? Ela vem e se prostra. Isso é sinal do quê? De arrependimento. Ela se prostra e adora. É sinal de arrependimento. Ela se dobrou e falou, Jesus, fui eu que te toquei. Eu estava vivendo isso. Conta toda a história. Todos nós temos um tempo de arrependimento. Todos nós necessitamos de se arrepender de alguma coisa. De uma atitude, de uma palavra mal colocada, de um posicionamento, de uma discussão. E o arrependimento traz a gratidão. A gente fica grato. Grato por isso. O cego de Jericó, ele grita. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega até ele e fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala assim, eu quero ver. E depois disso, ele vê e sai atrás da multidão, glorificando a Deus. Gratidão. Gratidão. Os 10 leprosos, um volta, se prostra diante de Jesus, por gratidão. A gente um dia também fez isso. A gente se prostrou e a gente agradeceu o que Jesus fez por nós. Não é verdade? É verdade. E a gente é grato até hoje. Eu mesmo sou muito grato a Deus. Verdadeiramente não era para eu estar aqui. Isso aqui não era minha praia, não. Mas quando ele pega, como eu converso aí com alguns irmãos, quando ele coloca o anzol no nariz e traz, né, Ney? Não tem jeito. A gente não escapa. Eu me converti com 46 anos. Eu nem queria saber de crente. Eu brigava com a Si quando ela ia para a igreja. E como diz o Tales, olha o que ele fez comigo. Me colocou atrás de um púlpito tremendo e temendo. É assim que ele faz.
É assim que Ele faz. Assim já contou o nosso testemunho do Jorginho. E eu me emociono muito. Um bebezinho, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, morre e ressuscita. Isso é para quê? Para mostrar para mim e para si que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, é todo poderoso. Porque, irmãos, passar 12 horas dentro de um hospital, 12 horas. Nós entramos no sábado, 8 da noite, saímos no domingo, 8 da manhã. E a médica fala assim, homem, pega teu filho e vai embora que ele não tem nada. Doutora, mas estava com assim. Falou assim, olha, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, ele não tem nada. Ele não tem nada. Aqui a igreja orou pelo meu filho mais velho. Ele ficou acho que uns 40 dias internado. O último sábado que eu visitei antes dele recuperar, o médico vira para mim e fala assim, pai, é o seguinte, nós vamos começar a desligar os aparelhos. Se ele recuperar, beleza. Se ele não recuperar, prepara o caixão, porque nós não temos mais o que fazer. O primeiro aparelho a ser desligado foi o da hemodiálise. E a enfermeira teve que trocar o lençol 2 vezes, porque ele não parava de fazer xixi. O segundo foi o do oxigênio. Ele voltou a respirar. Magro igual uma tábua. Mas está aí vivo, forte, saudável. Não é crente ainda. Mas ele não acreditava em Deus. Ele dizia que Deus não existia. Hoje ele fala de Deus. E eu falo para ele constantemente, Deus te deu uma nova chance. Como Ele deu para mim. Como Ele deu para, sei lá, talvez a maioria de nós. Ele deu uma nova chance. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos. Porque a gente lê a Bíblia e a gente vê a gratidão de muitos que foram salvos por Jesus. De muitos que entenderam o trabalhar de Jesus. De muitos que necessitavam do socorro de Jesus. A gente vê a gratidão. Sofreram? Sofreram sim. Viveram momentos difíceis? Viveram momentos difíceis, sim, como a gente vive até hoje. Momentos difíceis. Mas a gente sabe que Ele está no meio de nós. E que Ele está nos preparando para a vida eterna. Onde não haverá mais choro. Onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais sofrimento. Terceiro, depois vem o reconhecimento de Jesus. Como eu já falei, para a mulher do fluxo de sangue, vai em paz, a tua fé te salvou. Para o centurião, nunca vi tanta fé assim em Israel. E para o Zaqueu? Para o Zaqueu hoje veio salvação a esta casa. Pois esse também é filho de Abraão. Ele era um judeu, um israelita. Ele estava sendo funcionário do governo romano. Por ser publicano, era funcionário do governo romano. Mas ele se arrependeu com a presença de Jesus. Nós éramos pagãos. E um dia a gente se arrependeu com a presença de Jesus. Um dia a gente entendeu que Jesus faz o melhor para nós. A gente entendeu um dia que Jesus quer o melhor para nós.
E qual é o reconhecimento de Jesus para nós? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra. Sejam fortes, firme, constante, abundante. Porque um dia eu vou voltar e vou vir buscar a minha igreja. E vou levar vocês para morar comigo. Para Zaqueu ele disse, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Para mim e para você ele diz assim, ó, se prepare, porque um dia você vai pousar na minha casa. Um dia você vai estar comigo no meu reino. Por isso que eu falei, desce. 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 Se humilha. Se prostra. Se entrega. Se arrependa. Ouça a palavra de Jesus. Viva a palavra de Jesus. Caminhe com Jesus. Como a nossa irmã Jenny Cleide pregou. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida eterna. É Ele. E ninguém vem ao Pai. Ali ele está se expressando para Ele mesmo. Porque Ele diz, eu e o Pai somos um. Então ninguém vem a mim se não entender que eu sou o caminho. Ninguém vem a mim se não entender que eu sou a vida. Ninguém vem a mim se não se arrepender. Ninguém vem a mim, ninguém vem a mim. É um processo. O caminho, a verdade, a vida, é um processo para chegar a Ele. O que Ele fala lá em Apocalipse? Para os que estão à direita. Vinde, benditos de meu Pai. Amém? Vocês lutaram, vocês perseveraram, vocês entenderam, vocês caminharam comigo. Vocês se arrependeram. Hoje vocês têm direito à vida eterna, para sempre, para todos sempre. Venham, venham. Se arrependam, enquanto há tempo. Se arrependam. Ele disse depois, ó, o último versículo que eu li, o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos todos perdidos. Todos perdidos. Desde a nação de Israel, que foi uma nação criada por Deus. Porque ali você vê as impossibilidades acontecendo o tempo todo. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90, estéreis, não tinham filhos, tem um filho. Esse filho se casa, a mulher é estéril. Depois vem 2 filhos. Desses 2 filhos, é separado um, cria-se 12 tribos. Olha como ele foi criando a nação de Israel. Mas era um povo perverso. Um povo que não tinha arrependimento no coração. Mas isso tudo para quê? Para a vinda de Jesus. Para mostrar que a salvação tinha que ser formada de um povo criado por Deus. E Ele vem e salva todos. Mas todos aqueles que se entregarem a Ele. Todos aqueles que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que seguir o caminho que é Ele, a doutrina dEle, o ensinamento dEle. Todos aqueles que fazem a vontade dEle, fazem a vontade do meu Pai. É isso que Ele diz. Todos que entendem o que eu ensino, aprendeu do meu Pai. E esses vão fazer morada na casa do meu Pai.
É por isso que ele não dá ouvido daquele versículo que eu falei. Ele não dá ouvido para o povo dizendo, como pode? Ele se diz o Filho de Deus e vai entrar na casa de um pecador, de um publicano. Como é que pode? Ele não dá ouvido. E o Zaqueu, muito menos, dá ouvido. O Zaqueu também não quer saber do que estão falando. Que ele é pecador, que ele é publicano. Ele não está nem aí. Porque ele vai receber o mestre, ele vai receber Deus na casa dele. Então, muitas vezes, a gente não tem que dar ouvido para a conversa ao lado. Para o que falam, para o que pensam, para o que dizem. A gente não tem que dar ouvido. Jesus não queria saber se ele era publicano. Eu vim salvar o que se havia perdido. O Zaqueu não estava nem aí para o povo dizendo, é um pecador. Isso falaram de mim e de você. A gente muitas vezes não ouviu, mas que falaram, falaram. E até hoje falam. E até hoje falam. Muitas vezes a gente não ouve. Mas o Espírito Santo ouve. Muitas vezes, Deus tira a pessoa do nosso caminho, deixa de andar, exatamente porque Ele ouviu algumas coisas que a gente não ouviu. É assim que Deus trabalha. Deus tirou Zaqueu do meio dos publicanos. Você acha que ele continuou sendo publicano? Você acha que ele continuou sendo chefe? A gente é tirado. Ou muitas vezes tem pessoas tiradas do nosso caminho. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Ele nos livra. Porque Ele é o caminho. É com Ele que nós temos que andar. O pastor César não fala assim, ó, anda com 5 pessoas de uma índole, que você vai ser o 6º. Não é mesmo? Agora, se você andar com 5 traficantes, você vai ser o 6º traficante. Se você andar com 5 ladrão, você vai ser o 6º ladrão. Agora, se você andar com 5 crentes cheios do Espírito Santo, você vai ser o 6º crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por que o louvor está sendo cada vez mais não é mesmo? É porque está tendo mais pentecostal nessa igreja. Antigamente a gente ficava muito quietinho, não é verdade? A gente ficava muito quietinho. Mas agora não. Agora a gente louva com alegria. Agora a gente canta com alegria. Agora o André fica quietinho aqui e nós que cantamos. Olha só. Nós vamos ter que arrumar um microfone para cada um da igreja. Aí 300 microfones. Um bom em cada cadeira. Viu, André? Aí a hora que você ficar quietinho, nós estamos com o microfone ali. Oh, glória, aleluia. O duro vai segurar os pentecostais, tipo a Cia, assim, que pula. A pastora Cris. Né? Segurar o microfone na mão delas vai ser difícil, porque elas não param. Mas glória a Deus. E isso é bom, meus irmãos. Isso é bom. Porque além da gente estar servindo a Deus com alegria, o nosso espírito se enche de gozo. A nossa alma se alegra. O nosso corpo é curado. Nós somos restaurados. Nós sentimos mais e mais a presença de Jesus. E sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele quer nos atrair. Ele quer nos atrair. Vem para cá, André. O louvor vai cantar. Ministério de louvor. Ele quer nos atrair. Sempre Ele quer nos atrair. De alguma forma, Ele quer nos atrair. De algum jeitinho, Ele vai preparando para nos atrair.
Porque Ele não quer que a gente fique disperso. Ele não quer que a gente fique separados assim, longe. Ele quer a gente perto dEle. Ele quer a gente atraído por Ele. Ele quer a gente junto dEle. Aqui nessa terra e lá no céu. É isso que Ele quer. Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Porque ele queria estar mais perto de Zaqueu. Ele conhecia a intenção do coração de Zaqueu. Como ele conhece a minha e a sua intenção, sempre ele conhece. Hoje convém eu ficar com você, porque eu sei que você vai se arrepender. Eu sei que você vai se entregar a Deus, é nessa noite, eu sei. Aleluia. Então se prepara. Receba Jesus na sua casa. Receba Ele com júbilo, com alegria. Receba Ele na sua casa. Receba Ele. Receba Ele. Porque Ele quer te atrair sempre. Ele quer você junto dEle sempre. Não é só aqui na hora do culto. Não é só na hora do louvor que a gente está cheio do Espírito Santo. Ele quer sempre. Na hora que você está na sua casa dormindo. Na hora que você está brigando com a esposa. Na hora que você está corrigindo o filho. Na hora que você está no seu trabalho discutindo com o chefe. Ele quer estar com você. Ele quer te direcionar, Ele quer te aconselhar, Ele quer te ajudar. Aleluia. Vamos louvar.